Alô, gente! Nossa! Você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Esta palavra é coisa nossa. Eu sou grato a você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço de todo o coração para todos vocês, de onde você estiver. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento: o poder da hierarquia. Irmão Nilson, que poder é este? De onde surgiu este poder? Este poder surgiu lá nos tempos antigos, não vem de agora. Esse poder começou. Eu vou falar sobre a nação de Israel. Eu não vou falar de outra nação senão a nação de Israel. O rei tinha a sua função. O profeta era a sua função. O sacerdote e o juiz. Qual era a função de um rei? Era de reinar. Reinava sobre aquela nação. E o profeta era alertar, trazer uma palavra profética para aquele povo, alertar aquele povo no que viria a acontecer. Não era o que já tinha acontecido, no que estava previsto para vir. Essa era a função de um profeta. A palavra profeta, no capítulo 9, versículo 9 de 1 Samuel, significa vidente. Ele estava falando com o povo e estava vendo tudo o que ia acontecer. E o sacerdote, qual era a função de um sacerdote? Era interceder pelo povo, oferecer sacrifício de animais ao povo. O povo trazia os animais, ovelha, novio, cabrito, sarado, tinha que ser perfeito. E o sacerdote tomava aquele animal e oferecia sacrifício a Deus. E o juiz? O juiz era para julgar. Qualquer causa em Israel não tinha negócio de polícia, soldado para resolver, rei. Não, quem resolvia era o juiz. Mas este poder veio gerando. E você pode ver que esse poder não estava somente nos reis, nos profetas, sacerdote e juiz. Estava também no exército, principalmente, vou colocar ali que o exército de Davi tinha o general. Era o que comandava todo o exército. E tinha os capitães. Capitão comandava muitas vezes um exército de 1000 soldados. Outros capitão era menos, depende de capitães. Então, existe também a hierarquia, o poder, este poder, em vários setores que nós estamos vivendo. Olha na polícia, você vê o comando, como funciona a polícia, cabo, sargento, segundo sargento, tenente, e vai subindo, major, e vai subindo, né? Até chegar lá em cima. Vê o exército, como funciona. Você vê esse poder dentro das escolas. Tem a diretora, subdiretora, tem sempre aquelas pessoas, tem que depender da assinatura de fulano. Tem que depender. Então isso, até que chega no último, você olha isso dentro da política. Você vê um vereador, o vereador tem o presidente da Câmara, depois do presidente da Câmara tem o prefeito. Aí existe ali deputado estadual, ele manda, ele tem poder dentro do Estado, mas deputado federal já é toda a nação, senador, ministros, presidente.
Então, são um poder de hierarquia. É um poder. Esse poder está também no esporte, técnico. Aquele que está acima daquele técnico, acima daquele tem outro técnico, até que chega e que esbarra no último, numa empresa a mesma coisa. Tem ali um supervisor, aquele manda também num setor, mas tem outro acima desse, aquele outro acima, até que chega no último. E quando chega no último, existe o dono, existe o patrão, é aquele que manda em tudo. Então, isso acontecia onde? Dentro da nação de Israel. Jesus, quando veio, ele começou a olhar que aceita o maior movimento religioso que existia era os fariseus. Era o maior movimento religioso. E Jesus começou a olhar, existiam os saduceus, mas os fariseus eram o maior. E ele seguia as leis de Moisés. Mas Jesus estava vendo que ele estava indo além do que a própria lei dizia. Ali tinha sacerdote, sumo sacerdote, tinha ali capitão ali do povo, aquelas grandes autoridades dentro do templo. E Jesus começou a olhar e ver essas diferenças. Foi por isso que ele citou no capítulo 23 de Mateus, e versículo 8, vós são todos irmãos. Não existe um maior do que o outro. Para Deus são todos irmãos. E ele foi além, no versículo 11 do mesmo capítulo 23 de Mateus, ele diz, o maior dentre vós seja o vosso servo, é aquele que o serve. Então nós olhamos que irmão não tem um maior do que o outro, porque irmãos são todos iguais, é o que Jesus disse. Jesus não chamou os apóstolos e ele colocou um acima do outro. Pedro, você vai ser superior aos demais. Eu te coloco na sua mão, João, André, Felipe. Não, foi todos iguais. O apóstolo Paulo era chamado de irmão Paulo. Pedro era chamado de irmão Pedro. Jesus nunca chamou os seus apóstolos pelo título. Jesus nunca disse, o apóstolo Pedro. O apóstolo, ele chamava pelo nome. Deus nunca chamou nenhum patriarca. Deus nunca chamou um profeta, um rei pelo título, mas chamava pelo seu nome. Hoje, você chama esses Zé Ruela, esses camaradas de paletó e gravata, esses lobos que estão em cima dos palanques aí, chama ele pelo nome, ele acha ruim. Ah, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu não aceito que me chama de irmão, porque ele se coloca acima dos demais. E esta palavra não diz isso. Esse livro não diz dessa forma. Este livro diz completamente diferente. Este livro mostra a verdade. E os homens não aceitam a verdade. O poder. Porque o que o homem quer é poder. Ah, aquele irmão é uma benção. Aquela irmã é uma benção. Dá poder para ele. Dá poder para ela. Que você fica sabendo quem aquela pessoa é. É um simples irmão, uma simples irmã, mas coloca poder na mão daquela pessoa para você ver, numa empresa, aonde quer que seja. Entrega, dê um poder na mão daquela pessoa para você ver a que ponto que aquela pessoa chega. Então vamos lá. E este poder começou lá no tempo, que começou no ano 305, mais ou menos, é o que diz os estudos, quando começou o movimento católico, quando Constantino iniciou este movimento católico. E ele colocou o Papa. Quem é o Papa? O Papa
é sucessor de Cristo. Ele está acima de tudo. Porque eles diz naquela passagem que Jesus diz: tu és Pedro, Pedro, eis que a chave do reino está nas tuas mãos. O que você ligar no céu será ligado na terra. Então ele se apega ali. Então ele diz que o primeiro Papa foi Pedro. E ele diz que o Papa fazer está feito. Eles não dizem maldição, eles não usam a palavra maldição, excomungação. O padre excomunga. Os bispos, arcebispo, cardeal excomunga. E a excomungação de um Papa tinha tanto poder que nos conta uma história que rei, rainha se prostrava, se curvava perante o poder papal. Nos conta que um certo rei não quis obedecer o Papa. E o Papa lançou uma uma maldição. Essa que seria a palavra correta. Sobre aquele rei. Excomungou aquele rei. E quando aquele rei foi excomungado, a nação ficou com medo, porque eles temia. Ele diz que ele tinha poder tanto de abrir a porta do céu, como abrir a porta do inferno, jogar no inferno o que ele queria, jogar no céu o que ele queria. E o mundo temia o poder do Papa. E aquele rei desobedeceu. Quando a nação percebeu que o rei foi excomungado pelo Papa, e agora, a partir daquele momento, toda a nação seria excomungada. Eles se levantaram contra o rei. Quando o rei viu que ele poderia perder o seu mandato, o seu poder, ele foi pedir perdão ao Papa. Nos conta a história que era um tempo, uma época de inverno, e o rei ficou 3 dias na porta do palácio do Papa. Fez uma cabana ali de lona e ficou ali passando frio. Ali 3 dias ele castigou aquele rei, para depois receber ele e dar ali como se diz, um perdão para aquele rei. Perdoar aquele rei. O rei entrou no palácio, se prostrou perante ele, ele perdoou. Aí a excomungação que foi feito pelo Papa foi retirado. Isso era o medo. Agora, o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso? Porque eu disse o poder da hierarquia. Porque quando Martim Lutero viu todas essas coisas, ele saiu lá de dentro. Ele saiu de dentro do catolicismo, mas o catolicismo, o movimento romano não saiu de dentro dele. É aquilo que eu sempre falo nas mensagens, que o Egito, aquele povo saiu do Egito. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Por dezenas de anos, eles caminhavam no deserto e falando de retornar novamente para o Egito. Porque lá eles eram maltratados, mas mesmo assim eles queriam retornar para o Egito. É o que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas são maltratadas dentro desses movimentos chamados igreja. O pastor, chamado pastor, é um lobo, é um homem que vive em adultério, vive, como se diz, tosqueando, para não usar outra palavra, tirando tudo que o povo tem, chamando o povo de ladrão, humilhando o povo, e o povo vive paparicando estes homens. Então, assim, era o que acontecia com Israel quando saiu do Egito. Bem, voltando na palavra. Quando Martim Lutero saiu, no início do século XVI, ele se levantou contra o movimento do clero, movimento católico. E ele veio e abriu
a sua própria denominação. Isso é, a sua própria igreja. Ele nem deveria ter colocado nome. Ele deveria ter colocado ali reunião do povo. Pronto. Abria ali um salão e colocava ali reunião do povo, ou reunião para o povo. Mas ele colocou igreja luterana, usando o seu próprio nome. Só que ele seguiu o mesmo ritmo que ele aprendeu dentro do catolicismo. E ele começou com a mesma hierarquia, poder da hierarquia. Pastor, hoje nós vemos que ele devia colocar, fazer assim, somos todos irmãos. Irmão Martim Lutero. Aquele que cooperava dentro da igreja era irmão. Todos eram irmãos e todos eram irmãs. Conforme diz o apóstolo Paulo, no capítulo 14, 26 de Coríntios, ele diz, quando reunir, veja bem, ele não deu uma data. Temos culto dia de terça-feira, temos culto na quinta-feira, temos culto na sexta-feira de doutrina, temos culto no sábado da mocidade, temos culto de manhã, escola dominical, temos culto da família de noite. Paulo diz, quando reunir. Uns têm salmo, outros têm cântico, outros têm corinho, outros têm palavra, testemunho, seja tudo isto para a edificação do corpo de Cristo. Paulo eram todos irmãos. Não tinha diferença. Irmão Timóteo, irmão Apolo, ele não tinha diferença. O nosso irmão Paulo vai chegar aqui. Ele não tinha título. Ele não estava preocupado com o título como hoje os homens estão preocupados com o título. Mas Martim Lutero colocou ali, presidente e fundador deste movimento, Igreja Luterana. E de lá começou pastor, presidente, vice-presidente, pastor estadual, pastor regional, pastor local, pastor não sei o quê, e esse monte pastor da convenção que hoje nós vemos, ele se julga um superior ao outro. Um diácono já acha ser alguma coisa na vida, porque ele é um diácono. O outro é um presbítero, ele se põe melhor do que um diácono. O outro é evangelista, ele se põe acima do presbítero. O outro é pastor, ele se coloca, eu sou pastor. O outro coloca bispo, e assim vai subindo. Essa hierarquia não passa de uma anarquia. É isso que eu vejo. Eu tive esse título, sem querer, como eu já disse em algumas mensagens. Eu preferia que me chamasse de irmão, porque esta palavra assim diz, vós são todos irmãos. Não tem um mais do que o outro. Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo 3 de Gálatas, versículo 28, seja judeu, porque os judeus discriminavam o gentio. Então Paulo, escrevendo, ele diz que seja judeu e seja gentil, escravo e o senhor dos escravos. O escravo era escravizado, humilhado pelo seu senhor, pelo seu dono. E Paulo diz, seja judeu, seja gentil, seja escravo e seja senhor, seja mulher, que a mulher era discriminada, e seja homem. Tanto faz, somos todos um só em Cristo. Não há essa diferença. Então, por que dentro desses movimentos, Assembleia de Deus, dentro desses outros movimentos, o presidente da convenção vai estar aqui com nós, o grande, o fundador? Quem foi fundador da Assembleia de Deus? Nem se cita o nome dele hoje. Quem fundou? Esse deveria hoje ser sempre lembrado, mas nem se fala mais o nome dele. Quem foi? Quem fundou? Qual foi os 2 missionários que vieram dos Estados Unidos no ano 1910
e foram para Belém, a capital do Pará, e lá eles ficaram no porão, e eu estive na primeira igreja batista onde nasceu a Assembleia de Deus. Eu fui lá, cheguei lá, vi o porão aonde eles ficaram, 1910, está lá para quem quiser ver. E fui na rua Burquerque, aonde nasceu as Assembleias de Deus, numa casa de uma irmã, aonde começou essa Assembleia de Deus. Então, esses dois, Daniel Berg e Gornavik, nem se fala mais o nome dele. Foi eles quem fundou esse movimento Assembleia de Deus no Brasil, nem se fala mais o nome dele. Quem é que aparece? Presidente da convenção, presidente fulano de tal, assim, presidente ciclano, presidente disso, presidente daquilo outro, presidente estadual, presidente... E aonde tem isso aqui dentro da Bíblia? Não existe. Isso, para mim, é uma anarquia, esse poder. Porque, na verdade, Deus não nos deixou aos cuidados de homem nenhum. Nós não estamos debaixo de ordem de homem nenhum. Não existe dentro deste livro. Eu desafio qualquer um provar aonde foi que Deus disse, vocês vão ficar, eu vou deixar homens, vou levantar homens para cuidar de vocês. Aonde existe isso aqui dentro da Bíblia? Pelo contrário, depois da minha partida vai surgir lobos cruel e devorador no meio de vocês, que não poupará nem mesmo o rebanho. Atos 20, 29 e 30. Aí, e esses homens ficam aí cantando de galo, querendo respeito, querendo ser alguma coisa na vida, enquanto você não é nada. Você não passa de um Zé Ruela, não passa de um peão. Esse paletó, essa gravata sua não significa nada. Você apenas é um impuro, um imundo como qualquer um. Como é que você aponta o dedo para as pessoas, julgando as pessoas? Quem julga, quem acusa é o diabo. Foi o que Jesus disse, eu não vos acuso. Quem é que acusa? O que diz? O que diz a Bíblia? Que Apocalipse fala sobre o acusador? Quem acusa é o diabo. Então, esses que vivem acusando, apontando o dedo, é o próprio diabo. Então, meu irmão, minha irmã, saia deste lugar. Conheça a graça. A graça tem sido uma benção. Depois que eu deixei, por mais de 40 anos, permaneci lá dentro. E nós deixamos este lugar. E hoje nós somos livres em Cristo, porque Cristo nos libertou. Escreva se você ainda não é inscrito, curte esta mensagem. E a graça e a paz esteja convosco. Bye, bye.